A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus. Nós estamos aqui primiciando ao Senhor nesse início de semana, entregando o nosso início de semana, clamando ao Senhor que os demais dias da nossa semana venham a ser por Ele abençoado, Um projeto de estarmos aqui tirando tempo para buscar um direcionamento de Deus na sua palavra, Nós devemos fazer isso porque nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Então é esse o intuito do propósito, Tarde de segunda-feira com Deus. Como em todo vídeo, a gente deixa um assunto para a gente poder meditar sobre esse assunto. E o assunto do vídeo de hoje é a verdadeira alegria. O que é essa verdadeira alegria? Nós vamos estar lendo lá, você pode dar uma pausa no vídeo, procurar aí na sua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 16, nós vamos estar fazendo menção do versículo 22. Mas antes de nós lermos junto, nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele abençoe esse momento, Porque sem a presença de Deus, nada nós podemos fazer, Vamos orar? Eu te convido a fechar seus olhos, entregar esse momento a Deus junto comigo, amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero entregar diante da Tua presença, Pai, esse momento, Pai, que nós estamos te primiciando, que o Senhor possa receber, Papaizinho querido, esse ato como primícia ao Senhor, Pai. Nós estamos aqui reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Que o Senhor possa abençoar esse momento, Pai, de meditação, de leitura da Tua palavra. Que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a vida dos meus irmãos. Que o Senhor abra o nosso entendimento, quebrante o nosso coração para receber o ensino de hoje através da Tua palavra. Que o Senhor se manifeste, Pai. Que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E que nós venhamos ser alimentados pelo poder da Tua palavra. Eu te entrego esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, aleluias. Vamos relembrar o assunto? A verdadeira alegria. Antes de eu ler aqui o versículo 22 de João, eu quero explicar para os irmãos como que esse tema chegou até mim, para a gente estar meditando sobre ele. Nós estamos aqui na Igreja de Cristo, a qual eu faço parte, numa campanha projetando o ano de 2026, o ano do cumprimento das promessas. E é totalmente normal, assim, no final do ano, as pessoas fazerem uma retrospectiva de como foi o seu ano e projetar para o ano de 2026 seus sonhos, seus projetos. Isso não é errado. Não é errado. A palavra do Senhor vai nos ensinar lá em Jó que se nós projetarmos algo, a luz do Senhor ela brilhará nos nossos caminhos. Então nós podemos sim fazer isso. Só que quando nós estamos aqui aprendendo sobre o que é a verdadeira alegria, nós temos que ter o conhecimento diante da palavra, que a verdadeira alegria não está em ter essas coisas que nós projetamos. A nossa verdadeira alegria, ela não é um sentimento, não é uma emoção. A nossa verdadeira alegria é uma pessoa. Nossa, pastora, como assim a alegria é uma pessoa? A alegria é a pessoa de Jesus nas nossas vidas. E não vai ficar só nas minhas palavras. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. Por que a nossa alegria ela é a pessoa de Jesus? Então, como eu falei para os irmãos, nós estamos aqui na igreja com essa campanha, projetando 2026. E no decorrer dessa campanha que já começou, eu recebi um convite para estar ministrando a palavra do Senhor em uma outra igreja. E eu senti no meu coração que eu deveria receber esse convite, fui com alegria, e essa missionária que me convidou, ela me deu exatamente esse versículo como tema, e esse versículo fala da alegria, Então nós vamos entender aqui na palavra do Senhor o que é essa verdadeira alegria, E vamos meditar juntos aqui, e o Espírito Santo ele vai falar aos nossos corações, vai fazer com que nós venhamos entender esse assunto de hoje. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 16, no verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Assim também vós. Agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vos tirará. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Fala sobre a alegria. Se nós formos estudar aqui todo o capítulo 16 do Evangelho de João, ou parte dele até, mais precisamente, até o versículo 22, nós vamos aprender ali que Jesus, ele instrui os discípulos, Ele estava trazendo uma instrução para os discípulos,
No começo, ali no versículo 1 até o 4, nós vamos ver Jesus instruindo os discípulos que eles seriam perseguidos, seriam mortos, né? E que as pessoas que iriam fazer isso com eles não tinham conhecimento de quem era Deus e nem conheciam quem era Jesus. Não creram em Jesus. Né? A gente vai ver também aqui no capítulo 16, né, que Jesus fala para os discípulos que é necessário que ele voltasse ao Pai. Nós vamos ver aqui no versículo 6, né, que os discípulos se entristeceram e Jesus fala para eles que era necessário que ele retornasse ao Pai para que ele enviasse o Espírito Santo. Aqui no versículo 7, o Senhor Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Então, os discípulos de Jesus ficam tristes, né, por causa da partida de Jesus. Eles começam a compreender que Jesus ele retornaria, né, ao Pai, não estariam mais com eles. Mas Jesus fala que era necessário ele retornar ao Pai para ele enviar o Consolador. Ele chama o Espírito Santo de Consolador. Então, se aqueles discípulos estavam tristes por causa da partida de Jesus, do retorno de Jesus ao Pai, ele está dizendo para os discípulos: eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo Consolador. Essa é uma função do Espírito Santo. E nós podemos aprender também a obra do Espírito Santo ao mundo. Jesus nos ensina aqui no capítulo 16, na palavra dele, o que seria a obra do Espírito Santo ao mundo. Seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles rejeitaram e não creram no Senhor Jesus. Da justiça porque Satanás seria julgado ali no Calvário. E os que não creram em Jesus, junto com Satanás, também seriam julgados, né? E do juízo por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado como condenado ao lago de fogo. E qual que seria ali mais para frente, se a gente for continuar lendo aqui o capítulo 16? Nós vemos a obra do Espírito Santo no mundo, que era convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos também a obra do Espírito Santo na vida dos discípulos. O que esse Espírito Santo faria ali aos discípulos, aqueles hoje, né, para nós que recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, nosso Consolador. E o Espírito Santo fala aqui na palavra do Senhor que ele convenceria, né, ele guiaria na verdade aqueles discípulos. E hoje nós temos o Espírito Santo, nós podemos dizer que a obra do Espírito Santo também, assim como na vida dos discípulos, em nós que também hoje somos discípulos de Jesus, seria convencer da verdade, nos guiar em toda a verdade, glorificar a obra que Jesus fez naquela cruz do Calvário, né, falar de coisas futuras. Então o Espírito Santo também foi chamado de Espírito da verdade. Então qual que é a função do Espírito Santo? Convencer o homem da verdade, trazer conhecimento da verdade ao homem. E nós aprendemos também, irmãos, nesse texto, aqui se a gente for ler o versículo 22 com muita atenção, né, o que Jesus estava dizendo aqui no versículo 22. Os discípulos, eles se entristeceriam por causa do retorno de Jesus ao Pai, né? Por um momento eles iam ficar tristes, mas outra vez eles se alegrariam. Quando que seria essa outra vez que eles se alegrariam novamente? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele se entrega à morte de cruz, eles se entristeceriam, os discípulos ficariam tristes. O mundo se alegraria, porque as pessoas, né, estavam perseguindo a Jesus naquela época, então o mundo se alegraria com a morte de Jesus. Né, mas os discípulos se entristeceriam, mas que a alegria seria devolvida a ele, porque Jesus ressuscitaria. E depois que Jesus retornasse ao Pai, seria enviado o Espírito Santo. E essa alegria que eles sentiriam novamente aqui é comparado a uma mulher que dá à luz a um filho, né? Aquela mulher que ela sente as dores de parto antes de dar à luz ao filho, mas quando ela dá à luz ao filho, ela não se lembra mais dessa dor pela alegria de ter gerado um filho. Então, no capítulo 16, Jesus faz uma comparação
do que ia acontecer. Jesus morreria, se entregaria à morte de cruz, os discípulos se entristeceram, mas Jesus ressuscitaria, os discípulos se alegrariam, e Jesus, ao retornar ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo da verdade, e quando aqueles discípulos recebessem a presença do Espírito Santo, se cumpre lá em Atos, Atos capítulo 2, o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, estavam todos reunidos ali no mesmo lugar, e o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Então há ali o cumprimento da promessa de Jesus, de não deixar os discípulos sós, de enviar o Espírito Santo. E a alegria ao receber a presença do Espírito Santo, essa alegria ninguém poderia tirar dos discípulos. E hoje essa palavra serve para nós. Então a alegria, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a promessa de Jesus de não nos deixar só, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E essa alegria da presença de Deus, que se manifesta através da presença do Espírito Santo, e de Jesus também através da presença do Espírito Santo, porque os três é um só. Nós temos a presença dos três dentro de nós, através do Espírito Santo. E nós somos alegres por causa dessa presença. E ninguém, nada pode tirar essa presença de nós. Então o que é, pastor, essa verdadeira alegria? É a presença de Deus em nós. É o Senhor nos dizendo que a verdadeira alegria não está no que nós projetamos, não está no que nós podemos ter, no que nós podemos trabalhar, adquirir, não está em bens materiais, mas a nossa verdadeira alegria está na presença de Deus. E eu fui pedindo um direcionamento para Deus sobre o que é que pode tirar essa alegria que nós recebemos de Deus através do Espírito Santo. Isso para quem crê no Senhor Jesus e professa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque aquele que não reconhece o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, ele não recebe o Espírito Santo. É necessário nós crermos e recebermos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, e aí o Espírito Santo passa a habitar em nós. E nós nos tornamos alegres por causa da presença de Deus em nossas vidas. E eu fui meditar, pedir um direcionamento para Deus. O que poderia roubar essa alegria da presença de Deus nas nossas vidas? E eu anotei aqui, seguindo o direcionamento do Espírito Santo, algumas situações que pode tentar ou roubar de nós essa alegria da presença do Espírito Santo em nós. Eu anotei aqui o primeiro ladrão dessa alegria pode ser a falta de amar a Deus acima de todas as coisas, a falta de primiciar a Deus. Tudo que nós amamos mais que Deus nos rouba essa alegria, nos rouba a alegria da sua presença. O amor ao dinheiro, a palavra do Senhor fala que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Não é que o dinheiro é uma maldição, mas o amor ao dinheiro pode sim nos roubar essa alegria da presença de Deus, Eu coloquei também avareza, ganância, Quem coloca bens materiais acima de Deus, quem endeusa as pessoas, Quem idolatra pessoas, artistas, pessoas famosas. Quem idolatra o seu próprio eu, porque também tem um tipo de idolatria, que é onde a pessoa, ela idolatra, ela endeusa a si própria. Nós temos na Bíblia exemplo como esse. Nós temos o exemplo de Saul, que após uma vitória contra os amalequitas, ele levanta uma estátua para ele mesmo se vangloriar, ele não reconhece ali a grandeza de Deus. Nós temos também o exemplo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele era um homem inteligente, ele construiu muitas coisas ali, mas ele até escreve no livro de Daniel, ele fala, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele fala isso, então ele não reconheceu que tudo foi construído por Deus, pela permissão de Deus, com o auxílio de Deus, porque o homem por si próprio ele não tem capacidade de fazer nada. Eu costumo dizer que tudo o que de bom que nós fazemos é por causa do Espírito Santo, e o que de mal nós fazemos é por causa da nossa vontade própria, ou por causa da vontade da carne que tem desejos, Porque o tempo todo a carne ela quer submergir,
É uma luta constante. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, qual foi a consequência desses homens? Do rei Saul e de Nabucodonosor. Saul, né, que se vangloriou levantando essa própria estátua, esse monumento em seu próprio favor, não reconheceu a glória de Deus. Não reconheceu que a vitória era por causa da presença de Deus. Né, a gente sabe o fim trágico que Saul teve, né? Ele morreu, ele mesmo se lançou sobre a própria espada, né? E o rei Nabucodonosor, naquela época, ele fica 7 anos vivendo como animal, ele perde a lucidez. E ele só sai dessa situação quando ele reconhece o Senhor como Altíssimo. Ele precisou reconhecer, mas mesmo assim ele não converteu, porque ao mesmo tempo que ele reconheceu que aqueles feitos vinham de Deus, né, ele teve ali uma experiência com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi lançado ali na fornalha de fogo. Quando eles saíram daquela fornalha sem nenhum machucado, sem ter acontecido nada com eles, ele reconhece, aquele rei até reconhece que aqueles feitos só poderia ter vindo de Deus. Mas ele não converte porque ele idolatrava outros deuses. Então nós não podemos ficar em cima do muro. Então, a falta de amar a Deus acima de todas as coisas, de reconhecer o nosso Senhor como dono, como governador de todas as coisas, tenta ou rouba de nós, muitas vezes, de muitas pessoas, a alegria da presença de Deus. Né? Nós temos um outro exemplo de ladrão da alegria. O não amar ao próximo como a nós mesmos, a falta de amor. Né? Nós estamos vivendo num mundo onde há muita falta de amor, as pessoas já não se compadecem mais uma com a situação do outro, né? Às vezes a situação do outro não traz mais no coração do ser humano o sentimento de piedade, de compaixão um pelos outros, né? Hoje as pessoas estão intolerantes umas com as outras, qualquer coisa já é motivo de briga, de contendas, de divisões, mágoas, ressentimento e até a falta de perdão. Quando eu estava estudando sobre isso, o Senhor falou comigo muito sobre perdoar, sobre a necessidade de liberar perdão. Eu cheguei a meditar também na palavra do Senhor, na parábola do credor incompassivo. Né? Tinha um certo rei que tinha um certo servo, que lhe devia uma quantia muito grande em dinheiro, que nem trabalhando uma vida toda, aquele servo poderia pagar aquela dívida ao rei. Então o rei perdoa aquele servo, mas aquele servo também tem um colega que lhe devia uma certa quantia em dinheiro, mas uma quantia muito menor. E ele não perdoa, ele foi perdoado pelo rei, a quantia que ele não poderia pagar, mas ele não perdoa a dívida do servo, e a dívida do servo dele, ali do colega dele, era menor do que o que ele devia para o rei. Então assim o Senhor está nos instruindo, que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não vamos receber o perdão de Deus. E se nós dissermos, eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, nós não conhecemos de fato esse Deus e nem recebemos o seu amor. Porque aquele que ama a Deus, ele ama o seu próximo. Então a falta de amor ao próximo também rouba essa alegria das nossas vidas. Então nós temos que pedir para Deus gerar em nós esse sentimento de amor de um pelos outros, de nós compadecer um pela situação do outro, de quando nós não poder ajudar, nós orarmos por aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa eu não consigo ajudar aquela pessoa financeiramente, não consigo ajudar aquela pessoa dentro do que ela precisa, mas eu posso clamar a Deus por aquela pessoa. Né? Então está faltando muito amor na humanidade. Então nós temos que orar, dobrar os nossos joelhos, pedir que o Senhor gere dentro de nós esse amor por vidas. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o nosso próximo como a nós mesmos. Então quando nós quebramos o mandamento do Senhor, essa alegria também pode ser roubada de nós. A alegria dessa presença de Deus pode ser tirada das nossas vidas. Então o Senhor está nos alertando a isso, né? Nos alertando a nos compadecer da dor do nosso irmão, porque a palavra do Senhor também nos diz que por aumentar o pecado, o amor de muito tem se esfriado. Então, por causa do pecado, o amor tem se esfriado na vida das pessoas. E o Senhor está trazendo um alerta: se você tiver que perdoar alguém, perdoa. É o Espírito Santo quem está direcionando. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão. Se você tiver que perdoar, perdoe. Libera perdão. Peça perdão, para que nós venhamos também receber esse perdão de Deus.
Tem uma outra coisa que pode tentar ou roubar também a alegria da presença de Deus nas nossas vidas, é a circunstância e o pecado. Existe uma grande diferença. Nós somos alegres porque nós recebemos a presença do Espírito Santo, mas nós podemos, mediante a circunstância e mediante ao pecado, nos entristecer. Por exemplo, o que seria circunstância, pastora? É fato que pode acontecer com todos, inclusive na vida do cristão, né? Mas nós podemos enfrentar algum tipo de tribulação, de angústia, de problemas na vida, como perda de um ente querido, um desemprego, uma doença, uma dificuldade financeira, ou um tipo de conflito interno. Nós podemos passar por desânimos e até mesmo por pecado. Então, a circunstância e o pecado pode sim entristecer a pessoa. Né, a circunstância que acontece nas nossas vidas, e é até natural acontecer essas coisas e a pessoa entristecer, mas ela não vai permanecer triste, porque ela é uma pessoa alegre por causa da presença de Deus. Então, quando acontecer uma circunstância na vida da pessoa ou na nossa vida, é normal a gente se entristecer, mas a gente não vai permanecer, porque nós somos alegres na presença de Deus. Independente da circunstância, nós somos alegre. Independente das dificuldades, nós nos alegramos na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Quando eu falei aqui que o pecado também rouba a alegria da presença de Deus na vida do homem, na vida do ser humano, nós temos como exemplo o rei Davi. Né? O rei Davi, depois do adultério dele com Batseba, ele sente uma tristeza de arrependimento. Essa tristeza de arrependimento não é aquela tristeza da pessoa no mundo, não. É uma tristeza que eu cometi o pecado e foi gerado dentro de mim um arrependimento. Davi, ele se arrependeu. Por que Davi ele era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus? Se a gente for analisar, os pecados de Davi eram maiores do que o pecado de Saul, mas Saul não se arrependeu. Enquanto Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele se arrependeu verdadeiramente. Então, a pessoa, quando peca, ela tem que entristecer. É uma tristeza de arrependimento pelo pecado. Então, o pecado pode roubar a alegria da presença de Deus na vida do homem. Porque o que separou o homem da presença de Deus lá no Jardim do Éden foi o pecado. Com o pecado veio o afastamento do homem e Deus. Aí Jesus Cristo veio, né, como plano perfeito, plano de redenção da humanidade. Jesus Cristo se entregou à morte de cruz e pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Né? E essa alegria, ela vem por causa desse sacrifício, da missão cumprida do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. O Senhor recebeu aquele sacrifício. Aquele sacrifício de Jesus foi imputado diante de Deus como justiça. E é por isso que o pecado ele deve entristecer a pessoa a ponto dela arrepender e não cometer mais o mesmo erro. Nós vemos também muita circunstância que aconteceu na vida de alguns homens na Bíblia. Nós vemos ali Jó, após sofrer muitas perdas, né, perdas imensas, ele expressou profunda angústia e dor, lamentando a sua condição. Nós vemos também Elias, triste após sua vitória no Monte Carmelo, desejou a morte com medo de uma mulher chamada Jezabel, que ameaçou matá-lo. Ele se escondeu na caverna e pediu a morte. Então a circunstância pode deixar as pessoas tristes por algum momento. Estou falando de quem recebeu o Espírito Santo na sua vida e o Espírito Santo faz parte da sua vida. Ela pode ficar assim triste por conta de alguma circunstância, mas essa tristeza ela não vai permanecer, porque a verdadeira alegria está na presença de Deus. Então essa pessoa ela pode entristecer devido à circunstância, mas ela não vai permanecer triste, porque ela tem a alegria da presença de Deus, mesmo que ela passe por circunstância ou dificuldade. Nós temos Jonas como exemplo. Por não obedecer, ele foi engolido por um peixe. E dentro do ventre daquele peixe, ele se arrepende lá dentro, né? Ele desejou até a própria morte quando ele estava ali cumprindo a missão dele em Nínive, né? Nós temos também Moisés, por causa da murmuração do povo, né? E do seu cansaço em liderar aquele povo, ele pede também para morrer, está lá em Números 11. Nós vemos também o apóstolo Paulo,
Né? A gente pode ver lá em Coríntios 11:12, que fala que eles, por amor ao evangelho, o apóstolo Paulo, ele sofre açoites, prisões, perigo de morte. Muitas vezes açoitado com vara, apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio. Em viagens com perigo de ladrão, salteadores, do deserto, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, ele teve fome, sede, frio e nudez, né? Ele teve o espinho na carne, que todos nós já ouvimos falar, nós não sabemos que espinho era esse, mas era uma condição que Deus permitia acontecer na vida de Paulo, a fim dele não se vangloriar. Então a circunstância e o pecado pode entristecer sim ao homem, mas a verdadeira alegria está na presença. Por isso nenhuma dificuldade vai nos tirar a alegria da presença de Deus. Nenhuma situação difícil vai nos tirar a alegria da presença de Deus que habita dentro de nós, porque a verdadeira alegria não é posses, não é riqueza, não é um carro de luxo, não é muito dinheiro na conta. A verdadeira alegria não está naquilo que nós vamos projetar. A verdadeira alegria está na presença de Deus, está em receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Está na presença do Espírito Santo que nós recebemos dentro de nós. A Bíblia também vai nos dar um exemplo de Jesus. Ele também se angustiou no Getsemane, no Monte Getsemane. Jesus suou gotas de sangue e foi aos seus discípulos que dormiram de tristeza. Sabe aquela pessoa que ela se entristece tanto com a situação que ela chega, ela chora tanto à noite, ela lamenta tanto, que ela adormece de tristeza? Os discípulos também, naquela ocasião, quando Jesus estava ali no Monte Getsemane orando, os discípulos também se entristeceram por causa da partida de Jesus, por causa que Jesus teria que partir ali, Jesus seria morto. Então os discípulos se entristeceram ali por um momento, mas depois os discípulos se alegraram por causa da ressurreição de Jesus ao 3º dia. E depois eles receberam a presença do Espírito Santo, e essa alegria da presença de Deus, da certeza da salvação. A palavra do Senhor diz que ninguém pode tirar de nós, nem circunstância, nem dificuldade, nada pode roubar de nós essa alegria, a não ser que nós, irmãos, deixemos, a não ser que nós não procuramos amar a Deus acima de todas as coisas, a não ser que nós estamos descumprindo o mandamento do Senhor, não amando ao nosso próximo, a não ser que a pessoa queira permanecer numa vida de pecado, a não ser que ela não receba o direcionamento da palavra através do Espírito Santo, que se ela cometeu algum pecado, ela deve abandonar a prática do pecado, porque a tristeza na vida do homem, irmão, muitas vezes a confirmação é de que algo está errado, é de que deve haver uma mudança na vida da pessoa. E tem uma outra situação que rouba também a alegria na vida do homem, irmão, que rouba às vezes a alegria na vida do homem, nas nossas vidas, se a gente não se atentar, é a ansiedade e a ingratidão a Deus. O que seria essa ansiedade? É a preocupação em excesso. É uma preocupação tão exagerada que às vezes a pessoa deixa de crer em Jesus, deixa de confiar, deixa de acreditar, deixa de entregar aquela situação verdadeiramente diante de Deus. Isso rouba a alegria do ser humano, irmão. A ansiedade tem roubado a alegria de muitas pessoas. Ou está muito preocupada com o que passou no passado, remói a situação do passado até hoje, não recebeu ali a sua cura porque não crê que Jesus pode curar. Ou então a pessoa se pega pensando demais no futuro e esquece de viver o presente. Às vezes até recebe uma bênção de Deus hoje, mas não desfruta daquela bênção porque está preocupado com o que pode acontecer no futuro. E o Senhor Jesus está nos alertando hoje: não andeis ansioso por coisa alguma. Está lá em Filipenses, não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça apresentei os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus.
Então a ansiedade pode, irmãos, roubar a alegria da presença de Deus na vida do homem. Então o Senhor está nos alertando, está nos dizendo: não andeis ansiosos, basta cada dia o seu próprio mal. A palavra do Senhor também nos ensina sobre isso. Basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor está nos orientando a ter fé, a confiar. E o que é ter fé? Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que eu vou receber a minha cura, que eu vou tomar posse do meu milagre, que 2026 vai ser o ano do cumprimento das promessas. Deus não precisa de circunstância favorável para Ele fazer um milagre. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode por nós. Mas que nós venhamos entender que a verdadeira alegria está na presença de Deus. Está na presença de Deus em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós somos ingratos também, às vezes a gente entristece porque não alcançamos algo que projetamos. Acontece isso na vida do ser humano. Aí eu projetei, não alcancei, então eu me frustro, me entristeço, decepciono, fico triste. Mas muitas das vezes é a ingratidão, porque quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a presença dele foi conosco. Até aqui o Senhor tem nos livrado. Até aqui o Senhor tem nos dado saúde. Até aqui a mão do Senhor tem sido conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. O Senhor já fez naquela cruz do Calvário. O Senhor já fez tudo o que Ele podia fazer por nós. E às vezes falta a gente reconhecer o que Ele já fez por nós. Às vezes nós estamos tão focados com o que nós queremos, com o que nós anseiamos, que nós esquecemos de agradecer a Deus pelo que nós temos. E hoje o Senhor está chamando a atenção para nós termos também um coração grato, um coração alegre diante do Senhor. Primeiro pela maior promessa que Ele fez para nós, que Ele deixou para nós, a promessa de salvação. Nós somos selados pela presença do Espírito Santo, nós temos esse selo, nós somos herdeiros dessa promessa. Nós nos tornamos filhos de Deus através do sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Nós temos promessa de salvação, de vida eterna. Nós temos promessa de proteção nos nossos caminhos. Nós temos promessa da presença de Deus em nós através do Espírito Santo. Mas muitas vezes um coração ingrato impede a alegria da presença de Deus. Mas hoje nós vamos tomar posse dessa palavra e nós vamos clamar ao Senhor em oração. Nós vamos entregar as nossas vidas ao Senhor. E nós vamos entender verdadeiramente que essa alegria que está dentro de nós vem da pessoa de Jesus e não vem de circunstância, não vem de posses, não vem de bens materiais. E que mesmo em situação difícil nós podemos nos alegrar. E nós não vamos permanecer tristes pelo que nós ainda não alcançamos. Nós vamos permanecer alegres por causa da presença e nós vamos lutar pelos nossos sonhos, lutar pelos nossos projetos, mas nós vamos entregar diante de Deus que pode todas as coisas. E nós vamos declarar, como igreja, nós somos alegres por causa da presença de Deus. Eu até posso entender, compreender que eu posso ter momentos de tristeza, mas eu não vou aceitar essa tristeza na minha vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu te convido a orar comigo. Eu te convido a apresentar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas nós vamos reconhecer que a nossa alegria está na presença de Jesus. Eu quero te convidar a orar comigo. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, mediante o poder e a autoridade da Tua palavra que foi manifesta a nós, nós reconhecemos e nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós recebemos em nós, Papai, o Espírito Santo, que é a Tua presença hoje em nós. E nós nos alegramos por termos o Espírito Santo em nós. Nós declaramos que nós somos alegres porque nós temos a Tua presença, Pai. Nos ensina a nos alegrar todos os dias da nossa vida, porque nós somos, Paizinho querido, dependente do Senhor, Papai, da Tua presença. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós somos ingratos, Pai, contigo. Pelas vezes que nós não reconhecemos o que o Senhor já fez por nós, Papai. Nos ensina a ter um coração, Papai, cheio de gratidão a Ti.
Nos ensina, Senhor, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nos ensina a amar os nossos irmãos. Nos ensina a perdoar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a batalhar, lutar pelos nossos projetos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a te buscar em espírito e em verdade. Mas nos ensina a receber esta alegria da certeza da salvação que veio, Senhor, pelo sacrifício do Senhor naquela cruz do Calvário. Senhor, nós recebemos essa presença, esse selo do Espírito Santo em nós. Senhor, nós nos alegramos, Pai, por causa da Tua presença conosco. Senhor, nós entregamos as nossas vidas, Pai, diante de Ti. Nós entregamos e recebemos, Pai, essa alegria da Tua presença. Senhor, nós compreendemos hoje na Tua palavra que a circunstância pode até nos deixar triste, mas que a circunstância, a dificuldade, as lutas não vai roubar de nós a alegria da Tua presença. Senhor, manifesta, Papai, a alegria do Senhor em nós, nas nossas vidas. Que o fruto do Teu Espírito Santo, essa alegria que vem como fruto do Teu Espírito Santo, seja manifesta nas nossas vidas e nos nossos corações, nas nossas famílias, na vida dos nossos irmãos. Senhor, eu quero declarar a alegria do Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, que nós venhamos abrir, Paizinho querido, o nosso coração, quebrantar o nosso coração, que o Senhor quebrante o nosso coração, para nós recebermos e tomarmos posse dessa alegria que vem do Teu Espírito Santo. E que aquilo que tentar roubar de nós essa alegria, seja barrado, repreendido pelo poder do nome de Jesus. Que toda depressão, toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, todo medo, todo ladrão de alegria bata em retirada de nossas vidas. Em nome de Jesus, Papai, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. E nós declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós declaramos que nós somos alegres porque nós temos a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Papai, eu te entrego essa oração, a minha vida e a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluias. Mais um dia de propósito na presença de Deus, que nós possamos receber esse alimento rico que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima segunda-feira, mais um dia de propósito. Tchau, tchau, fica com Deus.